Bem, meu querido amigo, você já se aventurou nas profundezas das Escrituras e se deparou com uma passagem que lhe causou arrepios na espinha? Caso contrário, prepare-se, pois estamos prestes a embarcar em uma jornada por um dos capítulos mais arrepiantes e perturbadores da Bíblia. Juízes 19 não é para os fracos de coração, pois investiga temas de violência, depravação e decadência moral que podem deixar até mesmo os leitores mais experientes abalados e perturbados. No entanto, nas suas páginas sombrias escondem-se verdades profundas e lições intemporais que nos convidam a confrontar os aspectos mais sombrios da natureza humana e a lutar com as complexidades da moralidade e da justiça. Assim, enquanto nos preparamos para mergulhar nesta narrativa perturbadora, abordemos-a com humildade e reverência, procurando sabedoria e discernimento enquanto navegamos nas sombras da antiga sociedade israelita. Imagine, se quiser, uma terra rica em história e tradição, onde cidades antigas permanecem como monumentos de uma época passada. Este é o mundo de Juízes 19, um mundo onde as linhas entre o bem e o mal são muitas vezes confusas e onde a escuridão da depravação humana se esconde logo abaixo da superfície. Ao entrarmos nesta paisagem antiga, encontramo-nos rodeados de mercados movimentados e ruas estreitas e sinuosas, onde os sons dos vendedores apregoando os seus produtos se misturam com o riso das crianças brincando nas vielas empoeiradas. No entanto, no meio da agitação aparentemente normal da vida cotidiana, existe um ar de tensão, uma sensação palpável de que algo sinistro está a fermentar abaixo da superfície. É neste cenário do antigo Israel, com a sua rica tapeçaria de história e cultura, que os acontecimentos de Juízes 19 se desenrolarão, uma história de tragédia e horror que deixará uma marca indelével nas páginas das Escrituras. Assim, enquanto nos preparamos para uma viagem mais profunda nesta narrativa sombria e perturbadora, preparemo-nos para o que nos espera, sabendo que o caminho que trilhamos está repleto de perigos e incertezas. Agora, à medida que nos aprofundamos no coração de Juízes 19, somos atraídos para o meio de uma história arrepiante que se desenrola como um pesadelo que ganha vida. A história gira em torno de um levita e sua concubina, cuja jornada malfadada os leva à cidade de Gibeá, um lugar onde a hospitalidade dá lugar ao horror e a bondade é substituída pela crueldade. Enquanto o levita busca refúgio dentro dos muros de Gibeá, ele se depara com uma recepção assustadora que prepara o cenário para a tragédia que está por vir. O que começa como um pedido aparentemente inócuo de abrigo rapidamente se transforma numa provação de pesadelo, à medida que o levita e a sua concubina se veem enredados numa teia de violência e depravação da qual parece não haver escapatória. A cada momento que passa, a tensão aumenta e a sensação de mau presságio fica cada vez mais forte, até que, finalmente, todo o horror da situação deles é revelado em toda a sua chocante brutalidade. Ao testemunharmos esta narrativa sombria e perturbadora, somos forçados a confrontar os aspectos mais sombrios da natureza humana, a capacidade para a crueldade, as profundezas da depravação e as consequências do pecado desenfreado. E, no entanto, mesmo no meio da escuridão, há vislumbres de luz e indícios de esperança e redenção que brilham como faróis na noite, lembrando-nos que mesmo no meio do nosso desespero mais profundo, há sempre a possibilidade de graça e salvação. À medida que a narrativa de Juízes 19 se desenrola, somos confrontados com cenas de violência e depravação indescritíveis que testam os limites da compreensão humana. Do ataque brutal da concubina do levita à insensível indiferença daqueles que testemunham a sua situação, a história não faz rodeios ao retratar as profundezas da maldade humana. Cada virada de página revela novos horrores, cada um mais chocante e grotesco que o anterior, à medida que a escuridão do pecado ameaça engolir toda a narrativa. No entanto, no meio do caos e do desespero, há momentos de profunda clareza, momentos em que o véu é levantado e somos forçados a confrontar as duras realidades do nosso mundo caído. Através das lentes de Juízes 19, somos lembrados de que o mal não é apenas um conceito abstrato, mas uma força tangível que se esconde nos corações dos homens, esperando para ser liberada em um mundo desavisado. E à medida que lutamos com o peso desta revelação, somos deixados a ponderar a velha questão: como podemos confrontar a escuridão dentro de nós e no mundo que nos rodeia? E como podemos encontrar esperança e redenção face a tal mal avassalador? À medida que continuamos a viajar através da narrativa angustiante de Juízes 19, somos obrigados a fazer uma pausa e refletir sobre as implicações morais dos acontecimentos que se desenrolam diante de nós. As cenas de violência e depravação que permeiam a história forçam-nos a confrontar verdades incômodas sobre a natureza da humanidade e a profundidade da nossa capacidade para pecar. Somos confrontados com questões que desafiam a nossa compreensão da justiça, da moralidade e da própria natureza do próprio Deus. Como conciliamos a existência de tal mal num mundo criado por um Deus supostamente amoroso e justo? E que responsabilidade temos como indivíduos e como sociedade para confrontar e combater a escuridão que ameaça nos consumir?
Estas são questões pesadas, sem respostas fáceis, mas são questões que exigem a nossa atenção e o nosso envolvimento se quisermos realmente lidar com as complexidades da condição humana. À medida que lutamos com estes dilemas morais, somos lembrados da importância de procurar sabedoria e orientação de fontes além de nós mesmos, seja através da oração, da meditação ou do diálogo com outras pessoas que partilham a nossa fé. E ao procurarmos navegar nas águas turvas da ambiguidade moral, possamos encontrar consolo na promessa de redenção e graça que brilha como um farol na escuridão, guiando-nos sempre em direção à luz da verdade e da justiça. À medida que a narrativa de Juízes 19 atinge o seu clímax, deparamo-nos com a dura realidade da depravação humana e as consequências do pecado desenfreado. A cada virada de página, a escuridão parece ficar mais profunda, engolindo tudo em seu caminho e deixando um rastro de destruição. No entanto, no meio do caos e do desespero, há lampejos de luz, momentos de coragem, resiliência e graça que brilham como faróis na noite, lembrando-nos que mesmo nos tempos mais sombrios, há sempre esperança. Ao testemunharmos o sofrimento e a tristeza que se desenrolam diante de nós, somos lembrados da nossa própria capacidade tanto para o bem como para o mal, e das escolhas que fazemos todos os dias que moldam o curso das nossas vidas e das vidas daqueles que nos rodeiam. E à medida que lutamos com o peso destas revelações, somos desafiados a confrontar a nossa própria cumplicidade nos sistemas de injustiça e opressão que perpetuam o ciclo de violência e desespero. Pois, no final, a história de Juízes 19 serve como um lembrete sério da fragilidade da moralidade humana e da necessidade urgente de redenção e graça num mundo que está quebrado e precisa de cura. No rescaldo da escuridão que se desenvolveu em Juízes 19, ficamos com uma sensação de profunda tristeza e desespero. No entanto, mesmo no meio da nossa dor, permanece um vislumbre de esperança, uma esperança nascida da promessa de redenção e restauração que está no cerne da narrativa bíblica. Ao virarmos o nosso olhar para o horizonte, somos lembrados de que a história não termina aqui, que mesmo nas nossas horas mais sombrias, o amor e a misericórdia de Deus estão sempre presentes, oferecendo-nos um caminho em direção à cura e à totalidade. E assim, ao refletirmos sobre os acontecimentos que ocorreram, somos desafiados a confrontar a nossa própria fragilidade e a procurar o perdão e a reconciliação com Deus e com os nossos semelhantes. Pois é somente através do poder transformador da graça que podemos ter esperança de superar as trevas que ameaçam nos consumir e encontrar a redenção em meio ao desespero. E à medida que avançamos, podemos agarrar-nos à promessa de esperança que brilha intensamente entre as sombras, sabendo que mesmo nas nossas horas mais sombrias, nunca estamos sozinhos, mas sempre mantidos no abraço amoroso do nosso Criador. Ao encerrarmos nossa exploração de Juízes 19, ficamos com um profundo senso da complexidade da experiência humana e dos mistérios da providência divina. Embora a passagem possa chocar-nos e perturbar-nos com o seu retrato da violência e da depravação, também nos desafia a confrontar as duras realidades do nosso mundo e a lutar com as questões mais profundas da justiça, da moralidade e da natureza do próprio Deus. No final, Juízes 19 serve como um lembrete sério da fragilidade da moralidade humana e da necessidade urgente de redenção e graça num mundo que está quebrado e precisa de cura. No entanto, mesmo no meio da escuridão, permanece um vislumbre de esperança, uma esperança nascida da promessa de redenção e restauração que está no cerne da narrativa bíblica. E assim, ao fecharmos as páginas deste capítulo perturbador, possamos levar conosco as lições que aprendemos e os desafios que enfrentamos, procurando sempre caminhar na luz do amor de Deus e estender esse amor a todos os que atravessam o nosso caminho. Pois é através de actos de compaixão, perdão e reconciliação que podemos esperar superar a escuridão que ameaça consumir-nos e encontrar a redenção no meio do desespero. Somos confrontados com questões que desafiam a nossa compreensão da justiça, da moralidade e da própria natureza do próprio Deus. Como conciliamos a existência de tal mal num mundo criado por um Deus supostamente amoroso e justo? E que responsabilidade temos como indivíduos e como sociedade para confrontar e combater a escuridão que ameaça nos consumir? Estas são questões pesadas, sem respostas fáceis, mas são questões que exigem a nossa atenção e o nosso envolvimento se quisermos realmente lidar com as complexidades da condição humana. À medida que lutamos com estes dilemas morais, somos lembrados da importância de procurar sabedoria e orientação de fontes além de nós mesmos, seja através da oração, da meditação ou do diálogo com outras pessoas que partilham a nossa fé. E ao procurarmos navegar nas águas turvas da ambiguidade moral, possamos encontrar consolo na promessa de redenção e graça que brilha como um farol na escuridão, guiando-nos sempre em direção à luz da verdade e da justiça. À medida que a narrativa de Juízes 19 atinge o seu clímax, deparamo-nos com a dura realidade da depravação humana e as consequências do pecado desenfreado. A cada virada de página, a escuridão parece ficar mais profunda, engolindo tudo em seu caminho e deixando um rastro de destruição.
No entanto, no meio do caos e do desespero, há lampejos de luz, momentos de coragem, resiliência e graça que brilham como faróis na noite, lembrando-nos que mesmo nos tempos mais sombrios, há sempre esperança. Ao testemunharmos o sofrimento e a tristeza que se desenrolam diante de nós, somos lembrados da nossa própria capacidade tanto para o bem como para o mal, e das escolhas que fazemos todos os dias que moldam o curso das nossas vidas e das vidas daqueles que nos rodeiam. E à medida que lutamos com o peso destas revelações, somos desafiados a confrontar a nossa própria cumplicidade nos sistemas de injustiça e opressão que perpetuam o ciclo de violência e desespero. Pois, no final, a história de Juízes 19 serve como um lembrete sério da fragilidade da moralidade humana e da necessidade urgente de redenção e graça num mundo que está quebrado e precisa de cura. No rescaldo da escuridão que se desenvolveu em Juízes 19, ficamos com uma sensação de profunda tristeza e desespero. No entanto, mesmo no meio da nossa dor, permanece um vislumbre de esperança, uma esperança nascida da promessa de redenção e restauração que está no cerne da narrativa bíblica. Ao virarmos o nosso olhar para o horizonte, somos lembrados de que a história não termina aqui, que mesmo nas nossas horas mais sombrias, o amor e a misericórdia de Deus estão sempre presentes, oferecendo-nos um caminho em direção à cura e à totalidade. E assim, ao refletirmos sobre os acontecimentos que ocorreram, somos desafiados a confrontar a nossa própria fragilidade e a procurar o perdão e a reconciliação com Deus e com os nossos semelhantes. Pois é somente através do poder transformador da graça que podemos ter esperança de superar as trevas que ameaçam nos consumir e encontrar a redenção em meio ao desespero. E à medida que avançamos, podemos agarrar-nos à promessa de esperança que brilha intensamente entre as sombras, sabendo que mesmo nas nossas horas mais sombrias, nunca estamos sozinhos, mas sempre mantidos no abraço amoroso do nosso Criador. Ao encerrarmos nossa exploração de Juízes 19, ficamos com um profundo senso da complexidade da experiência humana e dos mistérios da providência divina. Embora a passagem possa chocar-nos e perturbar-nos com o seu retrato da violência e da depravação, também nos desafia a confrontar as duras realidades do nosso mundo e a lutar com as questões mais profundas da justiça, da moralidade e da natureza do próprio Deus. No final, Juízes 19 serve como um lembrete sério da fragilidade da moralidade humana e da necessidade urgente de redenção e graça num mundo que está quebrado e precisa de cura. No entanto, mesmo no meio da escuridão, permanece um vislumbre de esperança, uma esperança nascida da promessa de redenção e restauração que está no cerne da narrativa bíblica. E assim, ao fecharmos as páginas deste capítulo perturbador, possamos levar conosco as lições que aprendemos e os desafios que enfrentamos, procurando sempre caminhar na luz do amor de Deus e estender esse amor a todos os que atravessam o nosso caminho. Pois é através de actos de compaixão, perdão e reconciliação que podemos esperar superar a escuridão que ameaça consumir-nos e encontrar a redenção no meio do desespero.